O Milan parecia finalmente pronto para voltar ao topo da Itália. Sem competições europeias para distrair o elenco, com Allegri no comando e uma longa sequência invicta na Série A, muita gente começou a acreditar que os rossoneri poderiam até brigar pelo Scudetto. Mas meses depois, a Curva Sud abandonava San Siro antes do fim de uma derrota humilhante para a Atalanta. Jogadores eram vaiados a cada substituição. Protestos explodiam dentro e fora do estádio, e mais uma vez o Milan parecia completamente perdido. Porque essa não é apenas uma temporada ruim. Para muitos torcedores, esse é o retrato de um clube que perdeu sua identidade. No começo da temporada, existia um clima real de esperança. O Milan tinha terminado a temporada anterior cercado de dúvidas, mas a chegada de Allegri trouxe uma sensação de estabilidade. Não exatamente empolgação, porque todo mundo sabe o tipo de futebol que ele gosta de praticar, mas estabilidade. E considerando que o clube teria semanas inteiras para treinar sem a pressão da Champions League, parecia uma oportunidade perfeita para voltar a competir seriamente na Itália. E por um tempo, foi exatamente isso que aconteceu. Depois de uma estreia ruim contra a Cremonese, o Milan passou quase 6 meses sem perder na Série A. Vitórias contra Napoli, Roma, Inter e Bolonha fizeram a equipe subir rapidamente na tabela, enquanto a Juventus tropeçava atrás de tropeço. Em determinado momento, o Milan parecia confortável na zona de Champions League. Parecia seguro, mas aquela estabilidade escondia vários problemas. Porque mesmo durante a sequência invicta, o Milan acumulava empates frustrantes contra equipes muito inferiores, e pouco a pouco começou a surgir a sensação de que o time vencia, mas não convencia. O famoso curto muso de Allegri. Ganhar por pouco, sofrer até o fim, fazer apenas o suficiente. E quando o Milan reaprendeu a perder, tudo desmoronou. Os empates viravam derrotas. A confiança desapareceu. Times do meio da tabela começaram a dominar o Milan, fisicamente e emocionalmente. E a vantagem confortável sobre a Juventus evaporou completamente. Agora, o clube corre risco real de terminar fora da Champions League pela segunda temporada consecutiva. Isso seria devastador, porque o problema do Milan hoje vai muito além do futebol apresentado dentro de campo. Existe uma sensação crescente de que o clube perdeu completamente sua direção. A torcida já deixou isso muito claro. Antes da derrota para a Atalanta, protestos já tomavam conta dos arredores de San Siro. Dentro do estádio, os ultras fizeram um mosaico, com luzes de celular formando a frase GF Out, um ataque direto ao CEO Jorge Furlani. Mas o mais pesado veio depois, quando a Atalanta abriu vantagem ainda no segundo tempo, a Curva Sud simplesmente começou a abandonar o estádio. Um dos setores mais icônicos do futebol europeu ficou assustadoramente vazio, enquanto o Milan afundava diante da sua própria torcida. E aquilo parecia mais do que revolta, parecia cansaço. Porque para muitos torcedores, essa crise não começou agora, ela começou anos atrás, principalmente depois da saída de Paolo Maldini. O nome do Maldini ainda carrega um peso absurdo dentro do Milan, mas porque ele foi um dos responsáveis por montar o último elenco campeão italiano do clube. Desde sua saída em 2023, muitos torcedores passaram a enxergar o Milan como um clube cada vez mais distante da sua própria identidade. Um clube mais preocupado com marketing, receitas e valorização de ativos do que com construir uma equipe realmente vencedora. E é exatamente isso que os ultras vêm acusando a diretoria de fazer. Na visão deles, o Milan desmontou uma base campeã, sem nunca construir algo melhor no lugar. E talvez a parte mais preocupante seja que isso começa a aparecer também dentro de campo. Porque vários dos principais jogadores do Milan simplesmente desapareceram na reta mais importante da temporada. No começo do ano, o ataque inteiro girava em torno de Pulisic. Ele decidia jogos grandes, participava de gols constantemente, parecia viver a melhor fase da carreira. Mas desde a virada para 2026, tudo mudou. Lesões e queda de rendimento fizeram o americano desaparecer completamente. Outro craque que passou por isso foi Rafael Leão. Depois de alguns meses brilhantes, também sumiu justamente quando o Milan mais precisava da liderança ofensiva. O resultado foi um time sem confiança, sem criatividade e sem capacidade de reagir nos momentos difíceis. Claro que certa parte disso, inevitavelmente, cai sobre Allegri, porque quando você contrata ele, você sabe exatamente o que você está recebendo. Um treinador pragmático, extremamente conservador, obcecado por controle,
O problema é que esse Milan não consegue controlar os jogos, não consegue pressionar, não consegue atacar de forma consistente, e quando perde a estabilidade defensiva, parece completamente perdido. Mas ao mesmo tempo, muitos torcedores acreditam que Allegri virou apenas o rosto visível de problemas muito maiores, porque o ambiente ao redor do clube parece cada vez mais tóxico. Até o Ibra começou a receber críticas. O dono do clube, Gherry Cardinale, virou alvo constante da torcida, e os pedidos pela volta de Maldini só aumentam. Porque no fundo, o que muitos torcedores sentem é que o Milan deixou de parecer o próprio Milan. Hoje o Milan parece um clube preso entre dois mundos, sem a estabilidade dos gigantes europeus modernos, mas também sem a identidade forte que transformou o Rossoneri em um dos clubes mais respeitados da história do futebol. E talvez seja exatamente isso que torne tudo tão pesado, porque não parece apenas uma má fase, parece um clube tentando descobrir o que quer ser. Talvez o mais assustador para a torcida do Milan não seja perder jogos. O Milan já sobreviveu a temporadas ruins antes. O problema é que hoje muitos torcedores já não reconhecem o próprio clube. E quando um gigante começa a perder a identidade, reconstruir se torna muito mais difícil do que simplesmente voltar a vencer.